em vinil, Disco é Cultura, projeto aprovado no edital Viva Cultura 2020, eu falo da cultura dos discos de vinil. E tento mostrar para vocês que é muito fácil cada um de vocês que está vendo essa live agora ficar imerso nesse universo e aprender muito sobre música e sobre várias peculiaridades dessa cultura que cada vez retorna com mais força nos últimos tempos. Esse live streaming invoca um resgate histórico de como surgiram os primeiros long plays. Falo dos cuidados e da manutenção de discos de vinil, ofereço dicas sobre restauração de capas, aponto vilões da conservação dos acetatos, como também elenco alguns cuidados básicos para que os LPs ampliem a vida útil. E por fim, ainda indico caminhos para você iniciar sua discoteca, caminhos virtuais e físicos, onde colecionadores e amantes do vinil podem encontrar discos tanto em Santa Maria como fora daqui. Seja bem-vindo a Vinil, Disco é Cultura, com Márcio Grinks. Olhando ainda para o universo local do rock de Santa Maria, eu vou fazer um resgate dos discos importantes da nossa história e também chegar aos dias atuais e contar para vocês quais são os últimos discos lançados aqui na cidade das bandas de rock. Vinil, Disco é Cultura é um projeto aprovado no edital Viva Cultura 2020, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Santa Maria, e eu tenho o grande apoio de amigos do Sebo Camobi, do Neo Alto Posto, Saurim Carrocerias e Pastelão. O surgimento do vinil foi precedido por mais de meio século de história da gravação. Nesse tempo todo, a duração de um disco ficou restrita a apenas 3 minutos e definiu a música popular em todas as suas variantes. Durante o período, surgiram também o primeiro álbum e arte de sua embalagem, que de início era uma coleção de 4 ou 5 singles gravados dos dois lados, unidos como, vamos dizer assim, um álbum de fotografias. Quem vê os CD players, MP3 players, quem ouve música por streaming, enfim, e outras maravilhas que nos trazem até o mundo da música, mal podem imaginar a novidade que representou o toca-discos na tecnologia mundial. O disco, como conhecemos hoje, descende do cilindro para fonógrafo criado por Thomas Edison no século XIX. O disco circular, por sua vez, foi inventado em 1887 pelo alemão Emil Berlinger, que o comercializaria na Europa usando o celuloide como matéria-prima. A qualidade sonora desses discos melhoraria com o aperfeiçoamento de seu player, o gramofone. Uma fábrica de toca-discos com papel determinante foi a Victor Talking Machine, criada por Etheridge Johnson em 1901. Graças a essa empresa é que se cunhou o termo Victrola, ou simplesmente Vitrola, para se referir aos toca-discos de modo geral. A Victor trabalhou no desenvolvimento dos aparelhos de som de modo a que evoluíssem no gramofone, cujo som saía por uma corneta acoplada aos aparelhos que traziam pequenas caixas acústicas internas. Posteriormente, os rudimentares bolachões de cera sofreriam outras alterações, passando de 10 polegadas e 78 rotações por minuto para o formato de LP, Long Playin', introduzido pela Columbia Records em 1948. Aí chegamos ao famoso LP de 12 polegadas e 33 rotações por minuto. Há uma maneira caseira de renovar os discos de vinis. Eu estou falando do disco físico mesmo, que é muito fácil, apenas água e sabão. É o que eu vou demonstrar para vocês agora. O processo de lavar um vinil é muito fácil. Podemos usar simplesmente água corrente e sabão. E lavar assim no tanque da sua casa, como eu estou fazendo aqui, por exemplo. Não se preocupem, pois o selo não descola. Basta ter cuidado ao passar as mãos, sem pressionar a superfície de papel, que pode sofrer leves alterações de cor quando ficam úmidas. Abra a torneira, molhe os dois lados do vinil, ensaboe as mãos e passe levemente com os próprios dedos ensaboados, em movimentos circulares,
e assim higienize o vinil. Logo depois, retire o sabão do LP. Ao final, seque-o com uma toalha que não solte fiapos e a primeira etapa estará devidamente cumprida. O álbum que estamos higienizando é um clássico do rock dos anos 1970, Rocks, quarto trabalho de estúdio do grupo norte-americano Aerosmith, foi lançado em 1976. Quando há muito mofo e o disco realmente incorpora uma sujeira mais profunda, muitas vezes eu deixo o bolachão de molho, algumas horas, ou até mesmo de um dia para o outro. Assim, as sujeiras mais nocivas se desgrudam do vinil. É o caso dessa edição de The Wall, que você vê na imagem, álbum duplo lançado pelo Pink Floyd em 1979. Lembre-se, pode ficar tranquilo, o selo não vai descolar. Quanto ao Aerosmith, que lavamos há pouco, vamos colocar ele de molho no secador e assim partir para o restauro da embalagem, ao qual ele vai ser inserido logo mais. Além de recondicionar o disco físico, nós também podemos dar uma garibada legal nas capas. E aí eu vou contar para vocês alguns pequenos truques de como eu recondiciono as minhas capas de vinil. Percebam como essa capa do Rocks está detonada. Amassada, riscada, descolada, rasgada. Precisaremos fazer uma operação radical para que assim, novamente, ele possa ser enfileirado na prateleira. Filmamos o vinil antes de lavá-lo, para vocês verem que, apesar dos pesares, o disco ainda está legal. No entanto, a capa não podemos dizer a mesma coisa. Recuperar uma capa muitas vezes precisa de um pouco de ousadia do restaurador. No caso dessa edição de Rocks, várias ferramentas e processos serão utilizados, mas sempre sem dificultar a jogada ou necessariamente ser muito detalhista. O lance é colocar essa capa numa roupa nova. Com isso, o processo é mais ou menos como voltar ao primário, brincar com o problema e assim encontrar uma solução. Vocês vão entender o que eu estou falando logo mais. Eu resolvi separá-las e trabalhar capa e contracapa individualmente. Primeiro vou apartar os ícones gráficos de ambos os lados, para depois colocá-los em uma superfície escura semelhante à capa original. Eu tenho o costume de guardar LPs e capas de discos que eu nunca usaria. Objetivo? Usá-las como base para refazer capas de discos que eu gosto, mas que não estão ok, como no caso dessa estimada cópia de Rocks. Como a base original é preta, eu uso caneta escura para corrigir alguma imperfeição que não precisa ser mostrado nessa nova roupa da capa. No caso dessa reforma, ainda utilizo o encarte preto de outro disco descartado para corrigir ainda mais o que não está legal ou que não funciona na montagem. Após medi-lo, coloco na superfície. Na contracapa, como a aplicação recortada é maior, eu não vejo necessidade desse reforço. Com isso, escondendo os caracteres e imagens da capa anterior, remonto de prima o material. E novamente, para omitir aquilo que não pertence à nova capa, eu uso caneta hidrocor para esconder na nova imagem imperfeições nas bordas, coisas do gênero. É nesse álbum do Aerosmith que conhecemos músicas como Last Child, Sick as a Dog,
além de Back in the Saddle e Rats in the Cellar. No caso particular dessas duas últimas canções que tive a oportunidade de conferir ao vivo em 11 de setembro de 2016 em Porto Alegre. Quem quiser conferir o review com fotos de Erickson Friedrich, acesse greenstours.com.br. Bom, voltando à capa, depois fazer os retoques finais, hora de soltar a alma de artista e dar aquela ousada com hidrocor azul para obstruir as inscrições do antigo dono. No caso, eu uso borracha para retirar as marcas de caneta e passo a hidrocor para recompor o quadro original, pelo menos tentar fazer isso. Aí os caras mais cri-cris do que eu podem dizer que a capa ainda não tá ok, que dá para ver as marcas, que ainda há muitas imperfeições. Buenas. Não se esqueçam. Um plástico novo faz milagres ao esconder imperfeições. Aguardem mais alguns instantes para comprovar. Últimos retoques, aquele aprumo final, uma pitada de cor aqui, outra ali, e vamos então ao detalhe final, o plástico. Finalmente, Rocks, um dos clássicos do Aerosmith, está pronto para o test drive, som e imagem. É quando então podemos curtir o vinil bailando perfeitamente nesse Player Project, capa ok, som ok, um disco que não nos orgulhava em figurar junto a outros LPs, finalmente ressignificado, pronto para fazer parte do casting da discoteca de um amante do rock and roll. Barbada, né? E depois de Rocks, vamos então a mais uma restauração. Essa é uma edição uruguaia, prensagem hermana de uma das bandas esquecidas das fileiras dos anos 1970. Terceiro álbum do quarteto Orleans, gravado em 1975, e que traz um hit que rolou nas rádios dos dois lados do Atlântico naqueles tempos. Faixa 2 do lado A, Dance With Me. Essa capa praticamente se desintegrou nas bordas, como vocês podem ver. Com isso, como não encontrei nenhuma imagem semelhante ao combo original, marrom, amarelo, resolvo colocar uma moldura branca, utilizando uma outra capa que tem guardada para essas reformas. O grande vilão dessa capa, o motivo da degradação, certamente foi a umidade, possivelmente a denunciar o mau armazenamento. E assim, 25 anos depois, ela precisa de um check-up. Lembrando que o vinil, o player, o disco, já recebeu um banho no tanque, semelhante ao que vimos no vídeo anterior em Rocks. Desse modo, novamente separo a capa e contracapa e ocupo uma outra capa descartada como envelope, para assim cartonar esse novo invólucro. Percebo que preciso novamente fazer uns recortes para criar um novo e arrojado design nessa ressignificação de Let There Be Music do Orleans. Nesse caso específico, preciso fazer uma engenharia para esconder parte específica da borda da capa. Starting, night is calling, and I am falling. Dance with me. Fantasy could never be so killing. I feel free. I hope that you are willing. Pick the beat up and pick your feet up. Dance with me. All around us, I can take you where you want to go. Oh, dance with me. I want to be your partner. Can't you see? The music is just starting. Night is calling, and I am falling. Dance with me.
E vamos então à colagem final. Essa operação, como vocês podem ver, está sendo bem mais fácil e sem tantos obstáculos como a capa anterior. Mas os resultados, eu diria, serão bem semelhantes. E assim, mais um disco será enfileirado na prateleira aqui de casa. I can take you where you want to go. Oh, dance with me. I want to be your partner. Can't you see? Aquela limpadinha final com guardanapo ou flanela umedecido com álcool e estamos prontos para devolvê-lo à vida, graças ao milagre do banho no tanque e do restauro da capa. E claro, né, um plástico novo como maquiagem final. Não ficou bacana? Vamos então ao test drive final. Vocês podem perceber que eu não sou tão detalhista assim. Ainda há imperfeições, no entanto, a capa ficou cartonada, isso devido a uma camada dupla de papelão, e o disco que estava esboroado nas bordas agora tem um invólucro sólido, que certamente me acompanhará pelos restos dos meus dias. Depois é só curtir a minha edição de Let There Be Music do quarteto Orleans. Eu pessoalmente fui apresentado à máquina de lavar vinil pelo meu amigo Antônio Marcos Medeiros, que é o proprietário do Sebo Camobi, aqui em Santa Maria. A máquina de vinil é bacana como uma lavagem mais pesada, para realmente, para quem quiser trocar a alma do vinil. Um vinil que não foi descuidado, que passou por muita ação de mofo, poeira. A máquina de vinil, ela realmente dá essa... Vamos dizer que fosse uma espécie de troca de sangue, que nem fez o Keith Richards. Você tem o seu vinil novinho de novo. Esse é o líquido concentrado que depois dilui em 5 litros e aí leva pro spray, tá? Então o vinil, a gente começa com a limpeza da seguinte forma. Essa maquininha, ela tem um motor de micro-ondas. Então vai alguns jatos aqui, e aí nota que ela pode ir tanto para um lado quanto para o outro, tá? Eu uso por hábito limpar aqui perto do miolo com uma outra passada também, e aqui na beirada da entrada do disco, no início, né? Aí para higienização da capa, eu tenho uma espécie de um saco que tira todo o excesso de poeira lá de dentro. Aí depois um pano seco mesmo, quando o disco não está muito sujo, tá? Para fazer isso. Essa aqui já é uma parte mais de papelão só, ela não tá com aquela plastificada. Como aqui ela tá plastificada, então dá para fazer uma limpeza mais pesada ainda, enquanto tá girando lá o disco com o produto, tá? E aí depois secar, normal. Vai ver que vai puxar bastante do brilho da capa. Aí esse é o momento de dar uma vida nova, colocando um plástico externo novo, e podemos ligar o aspirador de fora. Duas voltas que o disco dá com o aspirador ligado já é suficiente para tirar todo o excesso. Aí vira o vinil,
Mesmo processo. Mais um jato aqui. Aquela higienizada na proximidade do miolo. É isso aí. Aí uma vez que está pronto, ele volta para cá. E aí, a tranquilidade. Você pode tirar aquele excesso da água do miolo aqui no selo. E uma coisa importante daí é passar um outro paninho seco em qualquer sentido aqui, porque aí o disco tá limpo, não tem perigo de alguma sujidade fazer o serviço de riscar o teu disco, tá? Uma vez feito isso, ele vai ganhar um plástico novo, interno daí. Dobra esse cantinho aqui, porque uma coisa importante, essa parte aqui, ela tem que ficar para cima Normalmente as pessoas colocam assim, né? Isso faz com que junte mais sujeira. Então, se você vai deixar ele guardado por algum tempo, coloca com essa parte da boca do plástico interno para cima e aí pronto. Vira para ele. Tá aqui o seu vinil. Feita toda a higienização. Aí você pode me perguntar como é que eu guardo os meus vinis. Vou dar então uma dica super simples e é como eu armazeno meus discos, por exemplo, há mais de 35 anos. O que acaba com os discos é a umidade, o mau uso na sua utilização. Gordura das mãos, movimentos bruscos ao colocar ele no prato e retirá-lo do toca-discos, mau armazenamento, entre outros descuidos e distratos. Guarde seus álbuns da mesma forma que você guarda seus livros, na vertical. Assim, eles não irão empenar e ficarão completamente preservados por anos e anos. Evite ambientes úmidos. Eu, por exemplo, tenho álbuns que comprei há mais de 35 anos, ainda em perfeitas condições. Assim como aquele David Carroll, que vocês conferiram a limpeza via máquina de lavar vinis. Um disco datado de 1961, ou seja, 59 anos depois, ainda em perfeitas condições. Para isso, basta uma rápida higienização para que o LP retorne ativo em plena forma. Mas antes de recorrer a essa ressurreição, cuide de seus álbuns. Isso vai fazer muita diferença na vida útil de um LP. E afinal, qual é a melhor forma de ouvir música? Vinil? Streaming? Spotify? Deezer? Essas plataformas virtuais ao qual você não tem o disco físico? Vamos debater um pouco sobre isso. Muitas vezes é uma questão de referência. Alguém pode dizer que as diferenças entre os formatos podem ser imperceptíveis. Quando eu falo em referência, se você possui um bom player de vinil, por exemplo, e partir para comparações com outras plataformas, CD, streaming, por exemplo, o ouvinte mais atento vai perceber que o vinil repassa aos nossos ouvidos uma profundidade maior, certa amplitude que parece ser fracionada no streaming, por exemplo. E quando falamos em streaming, esse ouvinte pode ouvir música no YouTube, SoundCloud, Spotify, Deezer, que no caso também nos apresenta peculiaridades e diferenças de qualidade. Alguns defensores do CD falam em frequências nesse formato que são inatingíveis, como por exemplo no vinil, que por outro lado tem o som mais próximo do real, já que a forma de captação e tratamento do som é a que apresenta maior aproximação com a realidade sonora audível pelo ouvido humano. O som real emitido no momento da captação, por exemplo,
e consegue alcançar graves mais profundos, que para mim, particularmente, é a maior virtude do vinil. Quem gosta de mais agudo e uma sensação de um som mais aberto, terá provavelmente escolhido o CD como seu favorito meio de ouvir música. Na outra margem de preferência, quem prefere um som mais grave, mais encorpado, com certeza escolherá o vinil. Mas tudo isso depende da referência, do aparelho em que você está consumindo música. Quem ouve música num telefone com uma caixinha furreca de Bluetooth, certamente não terá a mesma entrega de quem ouve num equipamento sonoro mais pesado. Em suma, na minha opinião, pelo tamanho, pela valorização das artes da capa, pelo casamento entre um bom player e o formato, pela longevidade de mais de 140 anos de vida, pela materialização e valorização do álbum físico, pelo grave, eu particularmente, um cara totalmente suspeito, assumo minha devoção ao vinil e tenho o velho bolachão como modalidade número 1 dos meus players. E você, prefere qual? Santa Maria também possui uma atuação e uma história em lançamentos de vinil, inclusive mais recentemente. O rock de Santa Maria produziu bons materiais que fazem parte da nossa história. Entre eles, os 2 álbuns da banda Fuga, o LP O Instinto, lançado pela Rinoceronte em 2013, mais recentemente, Sistema Solar, segundo disco solo de Gerson Verlang, integrante da Postos de Nuvens, além de outros álbuns, entre eles O Mistério dos Quintais, quintessência da nossa música, obra do duo Quintal de Clorofila, que infelizmente eu não tenho no meu acervo. A Fuga é uma das bandas mais interessantes surgidas ainda nos anos 1980. Seus 2 discos são itens fundamentais para uma coleção que verse sobre o rock local. Meu preferido é o primeiro, lançado em 1989, e que abre com Sentimento Perdido. Para mim, um dos mais importantes temas do rock já compostos aqui em Santa Maria. Na outra ponta, mais recentemente, eis o último LP lançado na cidade. Gerson Verlang, guitarrista e compositor do grupo Postos de Nuvens, editou em 2015 Sistema Solar, segundo disco solo do Gerson. Álbum que possui, além de um profundo conteúdo musical, tem uma capa e artes dignas dos melhores trabalhos já produzidos em acetato. Quem assina o material gráfico é Gustavo Sazes. E daí você pode me perguntar, e vale a pena comprar um vinil usado? E onde que eu encontro esses discos usados? Como eu consigo identificar se um disco está bacana ou não? Ainda é possível, garimpando pela internet, por lojas virtuais ou físicas, encontrar muitos títulos significativos da música feita no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, no mundo. Um dos caminhos é o Mercado Livre, com boas lojas oferecendo centenas de títulos. Os discos usados, caso você adquira diretamente de um bom fornecedor, idôneo, que lhe ofereça garantias, ainda também pode ser uma boa forma de você ampliar a sua discoteca. É possível encontrar álbuns com preços razoáveis e em boas condições físicas, isso sem sair de casa, escalonando aos poucos uma coleção que pode sim ter itens usados, mas claro, sempre em boas condições. Entradas e Bandeiras, álbum de Rita Lee, lançado em 1976, é um dos meus discos favoritos da rainha do rock nacional. Esse item, quando eu adquiri num sebo de vinis, estava com a capa em péssimas condições. Vinil ok, mas a capa que você vê na imagem foi restaurada, recondicionada, em processo semelhante ao que podemos conferir nesse mesmo vídeo nos álbuns do Aerosmith e Orleans.
E os discos novos? Aquele vinil cheirando a novo, com lacre ainda. Onde é que eu compro? Onde eu encontro? Não há muito mistério em montar uma boa coleção de discos novos. Basta ter grana. Mas ao contrário de anos anteriores ao novo boom do vinil, hoje lojas como a Amazon apresentam um vasto catálogo de álbuns nacionais importados, muitos em gramatura 180 gramas, um disco com uma qualidade de reprodução que os vinis que conhecíamos em décadas anteriores, na sua maioria em gramatura de 120 gramas. O disco de 180 gramas é uma das marcas de qualidade dessas reedições. Realmente tem um som muito bom. Quando além dos novos processos de mixagem e bonificações, sabemos que essas reedições podem nos entregar até mesmo mais qualidade que muitas das edições originais. E esse é um dos grandes baratos de ouvir disco em 180 gramas. Os títulos novos, com extrema qualidade de reprodução, no máximo que a tecnologia de um vinil, feito agora, em 2020, pode nos entregar no formato mais clássico de ouvir música. Eu reforço aqui, ouvir disco em 180 gramas é muito bom. Alguém aí desse lado sente saudade das lojas de vinil? Eu vou confessar para vocês, eu morro de saudades. Mas ainda há um pessoal aí que está afim de comercializar discos. Ainda rolam aqueles encontros bacanas, saudosos, como eu fiz, por exemplo, nos anos 1980, 90, até o início da década passada. Então, vamos falar dessas lojas físicas de vinil. Aqui fala alguém que nasceu profissionalmente dentro de uma loja de discos. Eu tive uma loja de discos, fui gerente de outra nos anos 1990, acompanhei a derrocada do vinil e, de alguma forma, também participei de perto do seu retorno triunfal, vamos dizer assim, na década passada. Nada supera a experiência de estar imerso dentro do universo de uma boa loja de discos. A surpresa de encontrar um álbum há muito tempo procurado, poder ser capturado pela imagem envolvente de um disco desconhecido, trocar figurinhas com compradores iguais a você, fazer o test drive antes de levar o item para casa, viver esse ambiente com os aromas e adjetivos que a presença física nos impõe. E em números recentemente divulgados em vários sites de notícias no último mês de setembro, pela primeira vez em 34 anos a venda de LPs superou a venda de CDs nos Estados Unidos. Foram mais de 230 milhões de dólares lucrados com as bolachonas, enquanto o CD arrecadou algo em torno de 129 milhões. Atenção, isso não acontecia desde 1986. Eu disse desde 1986. Ainda segundo a The Recording Industry Association, a queda na venda de discos de vinil foi pequena, levando em conta a pandemia, apenas 23%. Já a venda de CDs caiu pesados 48%, enquanto, pasmem, a venda de faixas digitais também caiu 22%. No geral, a pandemia derrubou em quase 6% o lucro do mercado da música. O faturamento no primeiro semestre de 2020 foi de 5,6 bilhões de dólares, com 85% vindo, claro, do streaming. Não poderia ser diferente. As assinaturas de serviços do tipo subiram 24%, um número bom entre tantas quedas. Mas o vinil em frente do CD, no quesito de vendas, como símbolo desse disco físico, é um belo exemplo do protagonismo que o velho disco de vinil ainda promove em nossas vidas. Eu tenho aqui em minhas mãos o livro Traveling Music, de Neil Peart, baterista do Rush, um livro que foi lançado no Brasil pela editora Belas Letras, editora gaúcha, com tradição de Cândice Soldatelli. É uma dica que eu dou aqui para quem curte música, para quem curte literatura, ou as coisas misturadas, que é o melhor de tudo, né? Na verdade, eu vou ler uma descrição de uma experiência do Neil Peart, quando ele tinha 15 anos e viu o show de seu grande ídolo, Keith Moon, um show no Canadá. Vamos lá então. Então veio The Who, no estilo Late Mood, e Keith Moon com sua requintada bateria em Pictures of Lily, a laca preta com adornos psicodélicos ao redor de cada componente do kit, incluindo um adesivo em que lia Patent British Exploding Drummer, baterista explosivo britânico patenteado, além do logo da banda no estilo circo vitoriano,
na lona dos bumbos. Ele tocava como um demônio, fazendo cara de lunático e atirando as baquetas e partes da bateria pelo palco, enquanto Roger Daltrey rodava o microfone no ar como um laço. Pete Townshend moía sua Stratocaster branca e John Entwistle apenas ficava lá, parado tocando o baixo. Pete Townshend era quem falava entre as músicas, abrindo com "Aqui estamos nesta lata de lixo" e apresentava I Can't Explain, Substitute, atrevidamente chamando a canção de Prostitute, fazendo o público rir. I'm a Boy e mais alguns clássicos do Rhythm and Blues, como Young Man Blues, Shakin' and Over e Summertime Blues. Então o clímax, My Generation, com Pete Townshend se equilibrando em cima da torre de amplificadores Hiwatt e golpeando a Stratocaster no chão até o braço da guitarra quebrar. Keith Moon chutando a bateria por todo o palco enquanto bombas de fumaça explodiam e o público rugia. Naquela idade, eu nunca havia experimentado qualquer droga que alterasse meu estado mental. Eu sequer tinha ficado bêbado, mas quando as luzes se acenderam e eu saí da arena passando pelo chafariz revestido de cerâmica no lobby para encontrar meus pais, minha consciência estava completamente alterada. Vinil Disque Cultura é um projeto aprovado no edital Viva Cultura 2020, uma iniciativa da Prefeitura de Santa Maria, em quem eu conto com o apoio de Saurim Carrocerias, Pastelão, Neo Alto Posto e Sebo Camobi. Bom, espero que vocês tenham curtido essa jornada por aqui, pelo mundo dos vinis. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho ou acompanhar, acesse gringsmemorabilia.com.br. Pode ser também o gringstours.com.br, youtube.com/memorabilia, Twitter, Facebook pessoal. Todos são muito bem-vindos. Foi um prazer tê-los por aqui. Até a próxima gig.